Fala galera da bancada, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal Isatec Assistência Técnica. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aí um diagnóstico aí muito simples e muito fácil, usando a ferramenta adequada, tá? Um diagnóstico aí de um aparelho, um iPhone 7, tá? Que tá drenando muita carga de bateria, tá? Então ele tá com alguma fuga aí. Primeira coisa que nós vamos fazer, medir as tensões em corrente do CI de carga, tá? Certo? Então, aqui primeira coisa que nós vamos fazer, desligar o aparelho. Vamos desligar o aparelho e ligar esse aparelho na fonte. Esse parâmetro da fonte, ele vai me dizer o que está acontecendo com o aparelho. Primeira coisa que nós vamos reparar é pulso de boot, se está com o pulso de boot alterado. Pulso de boot nada mais é do que você dar um clique, aqui ó, dê um clique, e aí a fonte vai dizer pra gente o que está acontecendo, tá? Então nós estamos aí com a nossa fonte de bancada totalmente zerada, ela está setada em 2.3 ampere, 4.2 volts, tá? Então a de cima aí é a tensão, a de baixo aí é a corrente que vai nos dar aqui, tá? Então eu vou ligar e vou dar aquele pulso de boot, um toque. Então notem aí que o pulso de boot aí já deu um pulso de boot de 200 mA. Olha só. 300 mA, bateu 300 mA. Então isso aí já nos indica que está com alguma falha, tá? Pulso de boot normal aí é entre 60 e 120 mA no máximo. Passou disso aí a gente já tem uma falha. E como que nós vamos descobrir aonde que é essa falha e do que se trata? Bom, essa falha nós vamos descobrir através do multímetro e desse equipamento aqui, tá? É um dock test aí desenvolvido pelo professor Leandro Jumper. Eu vou ver se eu consigo aí deixar aqui na descrição, tá? Aqui abaixo na descrição, o site para você comprar esse aparelho. Na Skytech tem, na Sky Machine tem, tá bom? Então só ligar lá, falar com as meninas. Vou deixar o contato aí para vocês que se quiserem adquirir essa ferramenta. Então, primeira coisa que nós podemos fazer aqui, nós podemos usar tanto na escala de diodo, tá? Notem que ele tem uma chavinha aqui, ó. Essa chavinha, ela vai para microampere e desse outro lado nós temos a escala de diodo, tá? Só mudar a chavinha aqui de um lado para o outro que ele muda de escala. Primeiro nós vamos, eu nunca uso essa escala de diodo, tá? Por quê? Porque essa escala de diodo, ela vai me dizer somente se tem alguma linha aberta. Ela não me diz se tem alteração na linha. Então a escala de microampere, ela já me dá uma precisão maior. Então eu uso ela sempre aqui, escala de microampere, juntamente com o multímetro. Aqui nós não vamos usar fonte de bancada. Por quê? Porque ela já tem duas baterias aqui que ela simula a corrente, a tensão da fonte. Então não vamos usar fonte de bancada, vamos usar apenas o multímetro. Lembrando que para usar o multímetro com esse equipamento, na escala de microampere, nós precisamos mudar aqui as pontas do multímetro. Então aqui ó, somente a ponta vermelha eu vou tirar aqui desse ponto, tá? E a ponta vermelha eu vou conectar aqui ó, nessa escala que mede a tensão de miliampere e microampere. Então vamos colocar aqui. Pronto, feito. E vou mudar a escala aqui para microampere. Aqui, olha só. Notem que o multímetro aí já mudou a escala, tá? Já mudou aí para microampere. Então vamos fazer a ligação no nosso aparelho, tá? No nosso dock test aí, desenvolvido aí pelo mestre aí, pelo professor Leandro Jumper. Nós vamos fazer o seguinte: ponta vermelha no vermelho, ponta preta no preto, tá? Conecta no nosso aparelho. Lembra sempre de colocar aqui, ó, na escala de microampere. E aí nós vamos apertar os botões e aí vai nos dizer lá no multímetro se está correto ou não. Lembrando que para a gente ter
essa escala, a gente precisa, depois de um tempo, não precisa mais disso. Aqui, por exemplo, eu já sei que está ruim, tá? Dependendo de como me der o resultado aqui, no multímetro aí que está aparecendo na tela para vocês, eu já sei que está ruim ou que está bom. Mas eu vou mostrar um que está bom e um que está ruim para que vocês possam entender a diferença, tá? Então vou clicar aqui no botão 1, esperar 10 segundos até estabilizar o sinal. Então estabilizou ali em 54.9, o 2 estabilizou 54.7, o terceiro não me dá resultados, quarto estabilizou aqui em 37.4, o quinto 54.9, o sexto 54.7 e o sétimo aqui 54.7. Então essas linhas eu já sei que estão todas alteradas, tá? Elas estão todas alteradas. Eu tenho um outro set aqui, esse eu não sei como é que tá, não sei se está bom, se está ruim, eu ainda vou fazer um diagnóstico nele, mas vamos testar aqui e vamos ver o que ele me diz, tá? 60.2 também está alterado, 55.5 alterado, 55.5, então esse está alterado. Tem um 6 Plus, tá? 6 Plus, do 6G até o 7 Plus, usa mesmo componente, tá? Então o resultado vai ser o mesmo. Vamos ver aqui se ele me dá algum resultado diferente. Olha só, 5.3, esse está me dizendo que está ok. 3.9, ok. 9.7, 37.2, 5.3, 3.8 e 4.1. Notem que todos esses deu abaixo dos 54, 55 que estava dando no anterior. Então aqui nós já temos um diagnóstico, já temos uma análise de falha nesse CI de carga, tá? Ele já está bem alterado. Então o que nós precisamos fazer? Vamos efetuar a troca desse CI de carga e aí nós vamos testar novamente. Após feito a troca, vamos testar novamente se ficou tudo ok. Então eu vou desmontar agora o aparelho e aí vocês vão acompanhando aí. Primeira coisa, tirar a bateria, desconectar a bateria. Vou desconectar todos os flex de câmeras, deixar aqui do lado, flex do dock de carga, flex câmera traseira, flex antena. Aqui mais antenas aqui, ó. Desconectei. Vou tirar aqui. Tirei a gavetinha do chip. Tenho que afastar isso aqui, ó, porque a gavetinha ela sai, mas tem essa pontinha. Agora vou retirar as partes de cima, aqui de cima. Desconectamos todos os flex, retiramos a placa com bastante cuidado, conferindo sempre se não esquecemos algum parafuso, algum flex conectado. E agora sim nós temos a nossa placa, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, tirar essa proteção. Por quê? Porque nessa parte aqui de baixo é onde fica o nosso CI de carga. Vou tirar aqui com cuidado. Bom, pessoal, aqui nós tiramos, tá? Essa proteção, beleza? Tiramos a proteção e aí vamos fazer a correção, tá? Vou ligar aqui mais uma vez na fonte para a gente ver se alguma coisa esquenta por aqui, tá? Então vamos ver se existe algum ponto esquentando
Usar aqui a nossa câmera térmica. Essa câmera térmica que eu uso é da CAT, tá? É o celular da CAT, o S60. Pessoal que tem dúvida aí. Então eu uso essa câmera térmica no momento, tá bom? Então aqui nós temos a câmera térmica. E aí eu vou ligar a placa. Dar um pulso de boot primeiro. Viram aí onde esquentou? Ó, pulso de boot novamente, ó. Então ele vai esquentar nesse ponto. Se atentem aqui a esse ponto, ó, onde está esquentando, tá? Desligar. Mais um pulso de boot. Olha só. Zerou, apagou. Pulso de boot. E agora o aparelho já está iniciando, tá? Então é isso. Desliguei, volta ao normal. Então é isso. Câmera térmica aí ajuda bastante, tá? A ver esse tipo de problema. Vou mudar aqui pro microscópio para que vocês entendam melhor. Então vamos lá, vamos montar a placa aqui no nosso suporte, tá? Vamos identificar aqui o nosso CI de carga, tá? É esse aqui, 610 A3B, o código dele tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo. Vamos retirar ele. Esse CI, ele não aceita rebalem, tá? Então se fizer um rebalem, tirar ele, rebalar e colocar de volta, não resolve. Você precisa fazer a substituição por um novo, certo? Então vamos fazer a substituição dele por um novo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar, remover essa blindagem. Geralmente eu faço isso com a parte aí da micro retífica. Então vamos remover com a micro retífica. Eu faço, às vezes eu faço sem retirar a blindagem. Eu vou retirar a blindagem nesse caso porque fica mais fácil para vocês visualizarem. Então vamos usar aí a nossa micro retífica. A micro retífica que eu uso é essa aqui, ó, Dremel, tá? Modelo dela 2050, Dremel 2050. Uso essa ponta, tá? Essa ponta aqui, ela corta a blindagem de maneira melhor. Vamos lá. Tirar aqui, bastante cuidado aqui para não danificar essa antena. Ok. E aqui do outro lado. Mais uma vez aí com bastante cuidado. Vou usar o estilete para tirar um pouco dessa solda aqui, ó. Então, aqui a gente corta e corta aqui também, ó. Bastante cuidado. E aí eu retiro aqui com a ajuda de um alicate. Deixa eu ver se esse aqui é melhor. Isso, puxei a pontinha aqui, ó. E aí soltou. Só vou dobrar isso aqui para cima para ele não causar um curto-circuito. Aqui mesma coisa. Se eu deixar ele aqui, pode ser que ele cause algum curto-circuito. A gente não quer isso, né? Beleza, tiramos aqui. E aqui eu vou dobrar ele assim, ó. Perfeito. Aí nós temos o nosso CI já
exposto, correto? Primeira coisa que nós vamos fazer é retirar esse CI. Eu posso retirar ele uma maneira muito simples que eu acho, retirar por gravidade, tá? Isso é uma técnica também do professor Leandro Jamper. A gente vai retirar ele por gravidade. O que que é retirar por gravidade, professor Luiz? Retirar por gravidade nada mais é que a gente segurar o CI com uma pinça, levantar a placa um pouco. Essa placa nós vamos levantar ela um pouco. E aí, quando o CI embaixo entrar em ponto de fusão, a placa cai e o CI fica na pinça, correto? Então vamos colocar aqui um pouco de fluxo. Estação Sugon 400 graus, vazão de ar 50. Então eu vou levantar aqui, ó. E ar quente. E olha só. Entrou em ponto de fusão, a placa simplesmente cai, tá? E o CI fica na pinça. Agora eu vou limpar toda essa parte aí, limpar aqui com a ponta fina mesmo. Vou colocar um pouco de solda comum, pode ser pasta de solda, para a gente baixar esse ponto de fusão dessa placa. Então vou colocar um pouco de solda em pasta mesmo. Posso usar fio, posso usar o fiozinho 0,05 da Best ou Cobix tranquilamente, sem problema nenhum, mas melhor usar a pasta de solda. Essa pasta de solda aqui, ela vai baixar o ponto de fusão. Agora nós vamos limpar. Para limpar eu vou colocar no suporte, que é mais fácil. E malha dessoldadora. Qual malha você usa, professor? Essa malha que eu uso aqui é da Raco, 4 mm por 30 metros. Então achei no Mercado Livre fácil essa malha dessoldadora, tá? Usarei agora ponta faca pra gente fazer essa limpeza. Fiz de um lado, limpei de um lado, limpei do outro. Agora só encosta e puxa. Puxa a malha junto com o... Vou limpar aqui para vocês verem, tá? A gente puxa aqui a malha, ó, junto com o ferro de solda, com a ponta faca. Essa estação que eu uso é a Sugon T26. Eu uso duas, uma com ponta faca e uma com ponta fina. Limpar o local aqui, ó, com tonete e um paninho aqui de microfibra. Então nós temos aí tudo limpinho. Tira esses fiapos aqui, ó, do contonete. Temos aí a nossa placa, tá limpa, pronta para receber o nosso CI novo, tá? Lembrando que a gente precisa antes saber a posição do CI, a posição qual ele vai na placa, tá? Se trocar a posição, não funciona. Então deixa eu mostrar aqui para vocês a posição. Abrir aqui os EXW. E aqui nós vamos aqui, ó, o nosso CI. O que nós vamos fazer aqui? Encontrar a posição A1, ou onde tem essa marcação aqui, bem na esquina aqui, bem no retangular da marcação A1. Então essa marcação aí, ela que vai nos dizer a posição correta do CI. Então ela está aqui apontada para essas duas bobinas, tá? Eu vou colocar aqui na mesma posição, vou mostrar para vocês a posição correta dela. É esta aqui a posição, ó. Temos aqui as duas bobinas, ao qual a ZXW me falou. Então a nossa posição A1 é aqui. Vamos lá colocar o nosso CI no lugar, posicionar, muito cuidado para não perder. Isso aqui é pequeno, tá? Então cuidado para não perder. Algumas pessoas rebalam novamente esse CI, tá? Eu não faço esse rebalem porque essa solda que vem nele, pelo menos desse lote que eu peguei, é boa, não é tão dura. Aqui eu vou só deixar ele na posição que eu quero. Vou virar a placa de lado, porque eu prefiro soldar com ela na posição de lado. Então aqui, esta é a nossa posição. Notem que o pino 0, ou o pino 1, ou o pino guia desse nosso CI é esse aqui, ó. Então ele fica nessa posição aqui, virado para o A1, correto? Pôr ele aqui de lado um pouquinho. Deixa só eu virar a placa. E aí, como eu virei a placa, agora ele já vem para cá, ó. Sempre direcionado para essas duas bobinas, tá? Então aqui é a nossa posição do nosso CI. O que eu vou fazer agora? Deixar ele aqui de lado, já na posição que eu vou colocar ele lá na placa. E aí eu venho com a estação de ar quente, 400 graus. Vou dar uma aquecida aqui no local. Aqueci, eu vou colocar um pouco de fluxo.
Eu coloco um pouco de fluxo, espalhei por todos os pontos e agora eu vou posicionar o meu CI. Posicionei, novamente aqui eu volto com a estação de ar quente, 400 graus, 50 de vazão de ar, tá? Então, vamos lá, jogar calor aqui, ó. Quando ele der aquela mexidinha, eu sei que ele já entrou em fusão e já soldou. Olha só, mexeu. Eu venho aqui, dou um toquinho, ó. E ele volta pro lugar. Então isso aí tá me dizendo que ele já está soldado, já tá pronto, beleza? Esperar esfriar e nós vamos novamente fazer aquele teste. E aí, vamos montar a placa na carcaça. Não preciso parafusar nada ainda, tá? Só montar ela aqui para que a gente consiga fazer aquele teste. Colocar o dock, colocar todos os flex. Câmera traseira. Eu vou colocar um parafuso aqui só para ele segurar a placa no lugar. Agora eu vou ligar aqui a placa, dar aquele pulso de boot, tá? Vamos ver se resolveu o problema. Ligar aqui na fonte, estão vendo a fonte aí, dá um pulso de boot. 1, 2, 3 e... Olha só, subiu a 180, ainda não tá 100%, tá? Mas já diminuiu, foi até 150. Agora nós vamos fazer a mesma medição aqui com o aparelho. Não preciso ter bateria conectada. Geralmente eu conecto. Por que eu conecto? Porque simula exatamente como que chega do cliente, tá? Quando o cliente chega, você sem abrir o aparelho, você já faz essa identificação. E quando o cliente chega, o aparelho tá com a bateria conectada. Então para o teste ficar mais real, eu conecto a bateria, tá? Então aqui conectei preto no preto, vermelho no vermelho. Só deixar um longe do outro aqui para eles não encostarem um no outro. E aí vamos fazer nosso teste. 52, 2.6, 2.7, 37 normal. Esperar estabilizar. E aí caiu e estabilizou em 4.7. Vamos ver o primeiro aqui novamente, ver se ele cai. Esperar, ele tem que cair também, estabilizar. Então esse primeiro é normal a gente esperar um pouco. Eu não esperei da primeira vez, agora quando eu fiz o teste, mas é normal ter que esperar um pouco. Até ele cair lá a 5, 4.7, alguma coisa assim, tá? E aí estabilizou 4.7 novamente. Vamos dar seguimento aqui. Quatro ponto sete novamente. Vamos aqui no outro. 2.7 direto. E o outro 2.8, tá? Então, tá perfeito. É isso aí mesmo. O resultado é esse. Vamos ver se ele carrega, tá? Desconectei a bateria. Vamos conectar aqui um cabo USB. Conectar também a tela. Câmera frontal não preciso por enquanto. E aí sim, vamos conectar um cabo a ele. Aqui o consumo já me deu 1.76. Então eu tenho um consumo aqui, ó, 2.18. Quando ele ligar, esse consumo vai cair. Daqui a pouco, quando estabiliza, esse consumo cai aí em torno de 1.600, 1.200, tá? Aqui o aparelho está ligado. 15%, ó. Estava em 14 quando nós conectamos. Agora já está em 15%. Esperar subir para 16. Consumo aqui continua aqui, 1.680, 1.700, então tá bem bacana, normal, 16%. E agora subiu aí para 16%, tá bom? Então aqui é só fechar o aparelho
Beleza? Veja que é bem interessante esse aparelho aqui. Para quê? Para que vocês tenham aí na bancada de vocês, vocês conseguem fazer um teste aí rápido, um teste fácil, com um aparelho relativamente simples, mas de grande ajuda na bancada. Mais uma vez aí vou deixar o link ou o telefone aí dos fornecedores desse aparelho. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beleza? Falou, tchau, tchau.